trazer uma outra informação aqui. Dados de 2023 revelam que esses dados revelam que a cada 38 horas uma pessoa LGBT é assassinada aqui no Brasil. A gente está no mês do orgulho, né? E sempre lembrar essa questão da violência. Órgãos de segurança trabalham para interromper esse ciclo de morte. O estado do Ceará é o quinto que mais mata essa população. Ravel Araújo. Ao todo, foram registradas 230 mortes violentas de pessoas LGBT no Brasil no ano passado. Segundo dados do dossiê de LGBTfobia letal, dessas mortes, 184 foram assassinatos e 46 por outras razões. Na visão do defensor público Raul Souza, os índices indicam uma situação alarmante. Esses dados, os dados de que o Brasil desponta como um dos países que mais pratica a violência contra pessoas LGBTQI+, são dados alarmantes. Então, o Brasil ele desponta nesse ranking de países com violência. Em números absolutos, por exemplo, o Brasil, tivemos um registro de, em 2022, nós tivemos 163 homicídios. Isso sem falar em lesões corporais dolosas e o crime de estupro. Esses números são adquiridos através de um cruzamento de dados entre anuários de segurança. Especialistas analisam que a ausência de números oficiais prejudica o desenvolvimento de políticas públicas e a formação de autoridades competentes para tratar do tema. O governo do estado do Ceará lançou neste ano um painel dinâmico de monitoramento de violência LGBTfóbica. Essa ferramenta agrega estatísticas de boletim de ocorrência para criar um panorama abrangente. A iniciativa é acordo de cooperação entre a Secretaria da Diversidade e a Secretaria da Segurança Pública. Um dos grandes problemas que temos quando falamos sobre segurança pública e sobre dados é a ausência de dados quando se fala em violência contra pessoas LGBTQI+. Porque não existem dados oficiais. O que nós temos são compilados de dados feitos pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que fica a responsabilidade do Fórum Nacional de Segurança Pública, que importa dizer que se os dados já são alarmantes, ele pode ser mais ainda, porque nós temos um problema de ausência de dados. Somente esse ano, o estado do Ceará, por exemplo, lançou uma plataforma em que é possível dimensionar esses dados. E essa plataforma, ela passou a sistematizar esses dados. A Defensoria Pública do Estado do Ceará também atua na prevenção do ciclo de morte dessas pessoas e garantem direitos básicos como dúvidas sobre retificação de nome e gênero e até pedidos para que o poder público forneça hormônios e tratamentos necessários para transições. Nos últimos 10 anos, nós temos o que é considerado um ciclo de reconhecimento de direitos. E todo esse ciclo de reconhecimento de direitos, eles advieram, em sua grande maioria, de decisões judiciais. Ou seja, todos esses direitos reconhecidos, eles passaram por um processo judicial. E se nós estamos falando de um processo judicial, nós estamos falando de acesso à justiça. E a Defensoria Pública, dentro do organograma que nós temos do Estado, que a Constituição define quem é responsável pelo quê, a Defensoria ela é responsável pela defesa de grupos em situação de vulnerabilidade, bem como pela promoção e defesa de direitos humanos, o que inclui as pessoas LGBTQI+. Esse ciclo de reconhecimento de direitos, ele passa pela atuação da Defensoria. Os encaminhamentos feitos na Defensoria Pública são voltados para a melhor orientação judicial e extrajudicial. A principal atuação do órgão é no reconhecimento de direitos dessas pessoas para que fiquem amparadas e se quebre o ciclo de morte.